Olá, bem-vindo ao nosso canal. Estamos chegando ao final dessa série especial, a história da hipnose. Este é o último episódio para finalizarmos esta importante viagem pela linha do tempo da hipnose. Se você perdeu algum episódio ou nem sabia que isso se tratava de uma série, não se preocupe. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link nos outros vídeos da série. Já que nós falamos de Paracelso, Mesmer, Braid, Dale, Charcot, Pavlov e Freud, se você perdeu algum, pausa o vídeo e assiste na sequência, porque vai facilitar muito que você consiga entender toda a linha do tempo, na sequência real dos fatos. Mas calma, já que você vai pausar esse vídeo agora, aproveita, se inscreve no nosso canal para que você não perca os próximos vídeos que estão por vir. Deixe também seu gostei, compartilhe com seus amigos, a sua participação é fundamental para o nosso trabalho. Agora sim, pode pausar e assistir os outros. Pronto, já que estamos juntos de novo e já que você assistiu todos os outros episódios da série e que já curtiu, já se inscreveu, vamos logo para os últimos nomes da linha do tempo da hipnose. Milton Hyland Erickson. Nasceu no estado de Nevada, Estados Unidos, no dia 15 de dezembro de 1901. Vinha de uma família de fazendeiros, origem humilde, e foi criado neste ambiente mais rural até a adolescência. Talvez o fato mais marcante na vida de Erickson foi suas dificuldades de saúde, fato fundamental para que ele descobrisse a hipnose. Milton Erickson contraiu poliomielite aos 17 anos e ficou totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa a não ser falar e mover os olhos durante alguns anos. As dificuldades e dores físicas estiveram presentes durante toda a sua vida. Mesmo com alguns momentos de melhora, as crises eram constantes e a doença foi causando uma degeneração no corpo de Erickson, cada vez mais e mais debilitado. O próprio Erickson costumava dizer que a polio foi o seu melhor professor. Ensinou para ele a força da motivação, as mínimas mudanças comportamentais e um extremo senso de percepção e observação. Erickson se mostrou interessado pelo uso da hipnose no ambiente clínico. Nos primeiros anos em que cursava a Universidade de Wisconsin, estimulado por uma demonstração do psicólogo behaviorista Clark Hull. A primeira aplicação prática da hipnose na vida de Erickson foi para tentar amenizar as suas próprias dores. Os resultados foram muito legais. Claro. Como vocês já sabem e já viram aqui no canal, a hipnose trabalha muito bem a dor. Imagina Erickson, que vivia com dores, poder usar essas técnicas para ter a qualidade de vida. Não era de se esperar que a hipnose conquistasse o seu lindo coração. Os estudos continuaram. Erickson entrou para a faculdade de psicologia para continuar a entender as maravilhas da mente humana e sempre utilizando a hipnose em todas as suas pesquisas. Se formou na Universidade de Medicina de Wisconsin em 1929 e, bebendo bastante da água de Freud, reformulou alguns conceitos e acabou desenvolvendo uma forma totalmente diferente de realizar os seus atendimentos com psicoterapia. Mais uma vez, a polio teve papel importante nos cursos desta história. Lembra que falamos de como era a hipnose antes de Milton Erickson? Utilizavam-se de sugestões verbais para levar ao transe e técnicas de indução de choque ou quebra de padrão, usadas até hoje. E Erickson vivia uma cadeira de rodas. Não poderia utilizar essas induções de choque. Sua voz era bem baixa e pela paralisia facial era quase impossível entender o que ele falava. Tudo ia contra os padrões lógicos e melhor para ele seria desistir. Mas para sorte dos amantes da hipnose clínica, Milton não desistiu. Não desistiu. Não. Ao invés de se abalar por uma realidade não um pouco animadora, ele desenvolveu métodos inovadores e praticamente reinventou a forma de aplicar a hipnose. A primeira grande mudança diz respeito ao próprio conceito, que já falamos aqui no canal, nesse link aqui, ó. Esse conceito diz que hipnose é um estado alterado de consciência, no qual o conhecimento que você adquiriu durante toda a sua vida e que você usa automaticamente torna-se, de repente, disponível. Essa definição desmistifica a técnica e simplifica o que é transe. Não tem nada de sobrenatural, místico, estrelas. É apenas a mudança de consciência, criando um estado alterado, onde conseguimos acessar repertórios mentais que não se acessa normalmente. Milton Erickson dá uma cara totalmente nova para a hipnose, trazendo definitivamente esta técnica para o ambiente clínico e para a hipnoterapia. Outro ponto muito importante foi a forma que Milton usou para poder levar o transe. Ele desenvolveu uma linguagem diferente para causar nos seus pacientes o transe.
hipnose. Ele não usava comandos diretos, era coisa mais sutil, como uma dança, algo quase artístico, e sem perceber as pessoas entravam em um estado de internalização, de introspecção. E nesse estado, Milton conseguia guiar pelas ressignificações e as importantes mudanças comportamentais de seus problemas. Os resultados na clínica chamavam a atenção de muita gente. E mais pra frente, você vai conhecer algum desses nomes importantes que foram atraídos pelo sucesso de Milton Erickson. Uma vez em transe, nos deparamos com mais uma mudança feita por este gênio da hipnose. As técnicas usadas por Erickson eram diferentes das utilizadas antes dele. Uma linguagem cheia de metáforas, construídas de uma forma que se tornava quase impossível não se perder em meio a pensamentos, lembranças e sentimentos. Metáfora, do latim meta, que significa algo, e fora, que significa sem sentido. É uma figura de linguagem, onde se usa uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é muito comum, revelando uma relação de semelhança entre dois termos. Significa dizer algo indiretamente, usando características de uma palavra para explicar outra. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Melhor. Quando eu digo meu amigo é um touro, ele levou um móvel sozinho, é uma metáfora. Claro que o meu amigo não é um touro, um animal, mas ele é tão forte que faz lembrar um touro. Então, nesse exemplo, existe a comparação da força do animal com a força do meu amigo. A metáfora está presente em nosso dia a dia praticamente o tempo todo. Tudo que dizemos. Seriamente. É praticamente impossível não usar metáforas. Pesquisas recentes demonstram que durante uma conversa, o ser humano usa em média 4 metáforas por minuto. Muitas vezes as pessoas não querem ou não conseguem expressar o que realmente sentem. Então falam frases por metáforas, e onde o seu significado fica subentendido. Erickson percebeu que nos comunicamos assim e foi além. Identificou que aprendemos assim. Nosso cérebro entende o mundo da mesma forma, criando metáforas para explicar o mundo e criar nossa realidade, nossos mapas mentais. Vivemos constantemente criando associações para que o nosso cérebro aprenda. Ao longo da nossa vida, vamos guardando memórias, captamos os estímulos externos através dos nossos sentidos e armazenamos tudo isso em nossa memória de longo prazo. E assim criamos significado para todas as experiências que vivemos. Sempre que experimentamos algo novo, as informações chegam através da nossa memória de trabalho, a memória funcional. E isso funciona como um ímã que atrai outras informações similares que já estão na nossa memória de longo prazo. Este é o processo básico em que aprendemos e é metáfora, fazer associações e analogias. Milton Erickson percebeu que ao usar metáforas, seus clientes conseguiam a rápida internalização, entrando em transe, um estado alterado de consciência, voltando seus sentimentos para dentro, lembranças e valores mais profundos. Ele então descobriu que utilizando as mesmas metáforas, era possível mudar algumas associações indesejadas, feitas de forma equivocada e que de alguma forma, de alguma maneira, atrapalhavam a vida desses pacientes. É mais ou menos assim. Muitas pessoas, especialmente os nascidos no final dos anos 70 e início dos anos 80, costumavam ouvir dos pais que dinheiro era sujo, que quem tem muito dinheiro é corrupto. Costumamos ouvir que dinheiro não traz felicidade, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tudo isso vai sendo guardado de alguma forma em nossas memórias. E durante o processo de aprendizagem, pode ser que esses valores sejam criados em uma pessoa e vão fazer com que ela se sinta mal em ganhar dinheiro. E de alguma forma faz com que ela se boicote, até de maneira inconsciente, para não ter dinheiro, já que dinheiro é errado, é coisa de gente corrupta ou que não traz felicidade. Parece besteira, mas é impressionante a quantidade de pessoas que chegam na clínica com esse tipo de crença limitante. Muitas. Com a linguagem de Milton Erickson, usando as metáforas, é possível mudar estas associações, construir novas associações, ressignificar. Eram técnicas tão diferentes que até hoje essa linguagem hipnótica, mais carregada de metáforas e com comandos indiretos, é conhecida como linguagem ericksoniana. Na verdade, Erickson mudou tanto o rumo da hipnose que foi um divisor de águas. A hipnose é conhecida como hipnose clássica, que é o que vem antes de Milton Erickson, e hipnose moderna, que vem depois dele. A escola teórica que ele desenvolve é a hipnose ericksoniana, defendendo uma abordagem rápida, direta e de forma bem estratégica. Você quer mudar? Sabe o que fazer? Algo te impede? Descobre o que é e ressignifica. Pronto! Ele ainda é hoje considerado a figura mais criativa da terapia breve e estratégica, inovando na busca da terapia voltada para a solução. Considerado por muita gente o maior nome da hipnose. Independente de classificações ou do que as pessoas acham, nós consideramos Erickson um exemplo a ser seguido, como profissional e como pessoa. A maior parte das pessoas desistiria de tentar fazer hipnose ao se deparar com a situação em que ele estava, em uma cadeira
cadeira de rodas, sem poder se mover ou falar, sem poder realizar o processo de hipnose como todos imaginavam ser o processo correto. Ao invés disso, ele muda completamente o processo. Lembre-se sempre disso. Diante de uma dificuldade, não desista. Adapte-se. O impossível é somente algo que ninguém conseguiu fazer ainda. Lembra quando falamos que Erickson tinha resultados tão positivos que atraía a atenção de muita gente? Lembra que falamos que você ia conhecer alguns nomes? Pois é, chegou a hora. No início dos anos 70, o futuro cofundador da PNL, Richard Bandler, estudava matemática na Universidade de Califórnia, em Santa Cruz. No princípio, ele passava a maior parte do seu tempo estudando computação, igual eu. Inspirado por um amigo de família que conhecia vários dos terapeutas inovadores da época, ele resolveu cursar psicologia, igual você. Após estudar cuidadosamente algum desses terapeutas, Richard descobriu que, repetindo totalmente os padrões pessoais de comportamento deles, poderia conseguir resultados positivos similares com outras pessoas. Essa descoberta se tornou a base para a abordagem inicial de PNL conhecida como modelagem de excelência humana. Depois, ele encontrou outro cofundador da PNL, o Dr. John Grinder, professor adjunto de linguística. A carreira de Grinder era tão singular quanto a de Richard. O interesse de John pela psicologia alinhava-se com o objetivo básico da linguística: revelar a gramática oculta do pensamento e da ação. Descobrindo a semelhança dos seus interesses, eles decidiram combinar os respectivos conhecimentos de computação e linguística junto com a habilidade para copiar comportamentos não verbais, com o intuito de desenvolver uma linguagem de mudança. No começo, nas noites de terça-feira, Richard Bandler conduzia um grupo de terapia Gestalt, formada por estudantes e membros da comunidade local. Ele usava como modelo o seu fundador, o psiquiatra alemão Fritz Perls. Para imitar o Dr. Perls, Richard chegou a deixar, inclusive, a barba. Começou a fumar um cigarro atrás do outro e falava inglês com sotaque alemão. Nas noites de quinta, Grinder conduzia um outro grupo, usando os modelos verbais e não verbais do Dr. Perls, que viram e ouviram a Richard fazer nas terças. Simultaneamente, eles começaram a omitir o que achavam ser comportamentos irrelevantes, o sotaque alemão, o hábito de fumar, até descobrirem a essência das técnicas de Perls, o que fazia Perls ser diferente de outros terapeutas menos eficazes. Haviam iniciado a disciplina de modelagem da excelência humana. Bandler e Grinder modelaram outros profissionais de sucesso na área da psicoterapia, como Virginia Satir, Gregory Bateson, especialmente o Dr. Milton Erickson. A combinação das legendárias técnicas de hipnose do Dr. Erickson e as técnicas de modelagem de Bandler e Grinder forneceram a base para uma explosão de novas técnicas terapêuticas. O trabalho deles junto com o Dr. Erickson confirmou que haviam encontrado uma forma de compreender e reproduzir a excelência humana. Hoje, a PNL é a essência de muitas abordagens para a comunicação e para a mudança. Popularizada por Anthony Robbins, John Bradshaw e outros, partículas de PNL se inseriam nos treinamentos de vendas, seminários sobre comunicação, salas de aula e conversas. Quando alguém fala de modelagem da excelência humana, ficar em forma, criar rapport, criar um futuro atraente ou quão visual alguém é, estamos usando conceitos da PNL. Você quer saber mais sobre PNL? Clica nesse link aqui abaixo, ó. Tem uma entrevista que fizemos com o Vinícius Campos, um grande nome da programação neurolinguística daqui de Minas Gerais. E assim, encerramos nossa primeira temporada de séries especiais. Mas não fique triste. A história da hipnose foi só a primeira. Tem muita coisa boa ainda por vir. E se você gostou, clica aqui no gostei, ó. Deixa comentário pra gente, sugestões para as próximas temporadas. Sim. A sua participação é fundamental. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nenhum vídeo novo que ainda está por vir. Muita coisa boa. Vídeos novos todas as terças e quintas-feiras à noite. Até a próxima. Turma!